Olá, querida amiga mulher vitoriosa, que prazer estar mais uma vez com você. E você também, homem vitorioso que assiste o nosso programa, muitos homens se encontram comigo e falam, eu também assisto o seu programa. Você também é um homem vitorioso, sim, né? Esse é o nosso desejo, que você tenha consciência que você é uma pessoa especial, amada por Deus, escolhida por Ele para fazer diferença nessa terra. E somos vitoriosos porque já temos a maior vitória garantida na nossa vida, que é a vitória da vida eterna, da nossa salvação. No programa de hoje eu vou estar aqui entrevistando a pastora Tânia Tereza, que também é uma juíza hoje aposentada e atua, né, em palestras por todo o Brasil há muitos anos, falando sobre cura emocional, libertação espiritual. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção esse programa hoje para você, para sua família, né? Para sua geração aí, pode ter certeza. Vamos ter também um quadro de autoestima com a Raquel Malafaia e um outro quadro de responsabilidade social. Olha, o programa está muito especial. Eu gostaria que você ligasse aí para suas amigas, para os seus amigos, para assistir o programa, tá ok? Olha, nós vamos chamar um breve intervalo e daqui a pouco a gente está de volta, tá ok? Fica ligadinho aí, tá? Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre esse assunto muito importante, cura emocional e libertação espiritual. A Central Gospel, visando sua maior comodidade, coloca à sua disposição todo o material do pastor Silas Malafaia através da internet. www.editoracentralgospel.com. Bom, estamos de volta e eu estou aqui com a pastora Tânia Tereza. Que prazer, Tânia, ter mais uma vez aqui você no nosso programa para falar de um assunto tão importante, cura emocional e libertação espiritual. Que prazer, Tânia, ter você mais uma vez aqui. Prazer é meu, doutora Elisete. Eu estive aqui por 3 vezes e as 3 vezes houve uma resposta muito grande do telespectador. Muitos e-mails eu recebi, muitas ligações. Esse programa tem uma visibilidade realmente muito grande. E o telespectador recebe e aproveita aquilo que ele recebe aqui nesse programa. Eu sei que hoje não vai ser diferente. Com certeza, né? E nós vamos chamar aí um VT com uma matéria de um seminário que a pastora Tânia realizou aqui em nossa igreja. Você vai assistir e daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho, tá bom? Tá bom. Vamos lá assistir a matéria então. A Assembleia de Deus Vitória em Cristo é uma igreja compromissada em desenvolver o crescimento e saúde emocional, física, material e espiritual dos seus membros. Pensando nesse objetivo, é que mais uma vez a conferencista e pastora Tânia Tereza Carvalho, uma juíza federal aposentada com uma história de vida de superação, retornou à sede da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro, para ser a preletora de um seminário sobre cura emocional e libertação espiritual. Com experiência no assunto há mais de 20 anos, a pastora Tânia Tereza revela sobre a importância de desenvolvermos uma vida cristã sem situações do passado ocultas e mal resolvidas. Confira agora uma parte da mensagem da pastora Tânia Tereza Carvalho no seminário de cura emocional e libertação espiritual realizado na ADVEC. Existem batalhas que podem ser mais complexas. Você guerreia, e esse daqui já se livra das garras de Satanás, mas aquele outro fica preso. E o que você tem que fazer? Você tem que guerrear até sair a família inteira. Moisés, quando ele foi a Faraó para tirar o povo do Egito, Faraó perguntou: quem vai? Ele falou: vai todo mundo. Vai velho, vai criança, vai jovem. Faraó ainda quis negociar. Falou para Moisés: deixa os animais. Moisés falou: nenhuma unha vai ficar. Então, quando que você tem que descansar um pouquinho dessa guerra? Quando não tiver nenhuma unha da sua família nas mãos de Satanás. Amém? Qual é o assunto que mais chamou a sua atenção aqui nesse seminário? Foi quando ela falou contra a desobediência de casamento com pessoas que não pertencem ao nosso grupo.
Entende? Isso para mim foi tremendo, porque tenho isso na minha família. A minha filha foi assim, desobedeceu, casou com uma pessoa de fora e até hoje ela carrega essa cruz, que é uma cruz. Mas eu creio que Jesus vai dar libertação. O que tem muito tocado no meu coração é a questão das janelas abertas que a gente deixa, de coisas lá do passado, que às vezes a gente nem lembra e que isso vem repercutir na nossa vida e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Então, coisas que precisam ser perdoadas, a honra aos pais, que às vezes a gente perdeu isso lá atrás, não era crente, ou então era adolescente, fez bobagem, e hoje isso se reflete na vida da gente. Então, tem sido um momento assim de reflexão, para a gente voltar nas coisas atrás e rever quais foram as brechas que a gente permitiu para o diabo estar interferindo na nossa vida hoje e a gente poder fechar essas brechas aí para estar bem com Cristo, que Ele prometeu vida em abundância. Eu quero. Eu, como vim do mundo, tive um relacionamento muito atribulado com meu pai, com a minha mãe, e eu tive a oportunidade aqui, aprendendo, não agora, mas de outras vezes, que a gente já foi muito abençoada aqui nessa igreja, de poder pedir perdão, me reconciliar e poder viver em família, né? Ter as bênçãos do Senhor dentro da minha casa. Quando nos alertou quanto à questão de filho, a diferença entre servo e filho, isso... Com o passar do tempo, às vezes nós esquecemos, como ela falou, as dificuldades e quando o inimigo usa as pessoas para tirar isso de você. Então eu guardei muito, quero ser filha sempre, porque eu quero a herança. As guerras vão surgir, claro, mas quem tem o DNA de Deus, ele realmente está preparado para entender, para guerrear no mundo espiritual e sermos mais que vitoriosas. Isso foi um aprendizado muito rico para mim. Eu entender que eu tenho o DNA de Deus na minha veia, no meu sangue, no meu espírito. Isso me dá uma força para caminhar diante de tantas lutas, de tantas batalhas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Então, para mim tem sido super proveitoso, maravilhoso. Quando ela deu o exemplo de exército, que nós somos a fileira de frente, né, que o juiz só despacha o mandato e nós é que temos que prender o bandido, vamos dizer assim, né, o exemplo que ela deu, aquilo foi fantástico, que nos alerta porque nós vivemos numa constante batalha espiritual e a gente não tem noção disso, a gente é crente, sabe todas as artimanhas de Satanás, mas a gente não tem essa noção que a gente vive em constante batalha. O que mais me chamou a atenção foi descobrir que nós não somos apenas servos, né? Nós somos filhos de Deus, temos a herança, temos a autoridade que foi dada por Jesus para poder expulsar demônios. Gostei muito dessa batalha espiritual, a gente aprendeu muito que o demônio ele tem que sair, que a gente não tem que medo, não tem que ter medo, não é só orar, jejuar, a gente tem que chegar lá com a autoridade e expulsar mesmo. Estou gostando muito. Bom, acabamos de assistir essa matéria aí, né, Tânia? As pessoas falando da importância do seminário, da importância, né, de aprender a lidar com as suas emoções e de libertação em muitas áreas da vida espiritual. E eu queria que você falasse que tem muitas pessoas que não são evangélicas, não são cristãs, que não entendem muito esse termo cura das emoções, libertação espiritual, e até muitas pessoas que estão dentro da igreja. É verdade. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a importância, né, da cura emocional e de uma libertação espiritual. É verdade. Desde o momento que nós entramos nesse mundo, nós somos marcados espiritualmente e emocionalmente. Na verdade, o homem tem 3 dimensões, o que chamamos de tricotomia, corpo, alma e espírito. E essas 3 dimensões, elas têm marcas da sua existência, desde a vida intrauterina. Hoje os cientistas, os médicos sabem que um bebê no ventre, ele recebe emoções do que acontece ao seu redor, do que passa com a mãe. E nós sabemos que existem experiências de contaminação no corpo, de vírus, de micróbios. Nossa alma e nosso espírito também são contaminados. E quando tivemos uma vivência onde tivemos experiências espirituais antes de conhecer Jesus, com aquilo que tem origem nas trevas, ou quando tivemos traumas emocionais, como abusos sexuais, rejeição, violência, nós somos marcados. Essas marcas ficam no nosso coração, na nossa alma e ficam no nosso espírito. E quando temos Jesus, nós temos uma ferramenta. Podemos, em Jesus, mudar esse histórico nosso, curar as nossas memórias. Nós não perdemos memórias, mas curamos as memórias.
E na cruz, nada é automático. O Senhor morreu na cruz para salvar o mundo, e o mundo não está automaticamente salvo. Só aqueles que vão à cruz que recebem salvação. A cura é a mesma coisa. Não é porque você conheceu Jesus que você está automaticamente curada, mas você tem com o Espírito Santo e através da igreja a possibilidade de ser restaurado nas emoções, liberto na sua alma, no seu espírito e ter a vida abundante que está prometida pelo Senhor. É um processo, é um processo. Eu queria te fazer outra pergunta então, Tânia. Toda pessoa precisa então de passar por uma transformação, por uma cura na área espiritual e na área emocional? Olha, eu diria que quando há sintomas na vida de uma pessoa, não é? Ela deve procurar porque ela precisa. É mais ou menos assim, você não vai ao médico se não estiver sentindo nada. Primeira pergunta que o médico faz, o que você está sentindo? Então você tem uma vida onde tem alegria permanente e é marca do servo de Deus uma alegria, não é? A alegria do Senhor é nossa força e a nossa alegria é ser filhos de Deus. Quando você tem uma vida tranquila, não tem experiências de brigas constantes, não vê nada que seja normal na sua vida, eu diria que não precisa, porque nasceu num lar bem estruturado, num lar funcional, onde cada um ocupa o seu papel, é uma criança estimulada, é uma criança que tem dos seus pais o amparo na hora que precisa, enfim, foi criada ajustadamente. Eu imagino que essa história é como um muro construído com um prumo. Tem o prumo de Deus, o muro levanta reto. Se faltar o prumo, o muro entorta. E aí nós precisamos consertar esse muro para que ele não caia, não é? Então, se você não tem sintomas, nenhuma necessidade de libertação há. Mas se há sintomas na sua vida de que alguma coisa está fora do lugar, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Porque eu vou dizer uma coisa para você, telespectador. A Bíblia nos mostra dois históricos, isso está no Evangelho de Lucas, e Lucas é um médico. A Bíblia nos mostra dois históricos de problemas no corpo que, na verdade, eram espirituais. Em Lucas 13 tem a história de uma mulher encurvada que, 18 anos, estava presa na sua coluna. E qualquer médico ortopedista diria que ela precisava de uma cirurgia. Mas, na verdade, ela precisava de uma libertação. Jesus chega, faz a libertação dela e ela se endireita. E também Lucas conta, no capítulo 11, um menino que era mudo. E, na verdade, não era um problema de cordas vocais, era um problema espiritual. Jesus liberta aquele menino e aquele menino começa a falar. Então, tem doenças que estão no corpo do homem que também têm causas espirituais. Vai a médico, faz todas as pesquisas e exames existentes hoje disponíveis com alta tecnologia, radiografia, tomografia, ultrassonografia e tudo que é FIA, não é? E não encontra respostas, tem grande probabilidade de ser espiritual. E depois que passa por uma libertação, fica curado. Isso é muito comum nessa área de libertação. Que bênção, né? Então aí, para você entender, né? Você que tem a sua família, você se autoconhecer, né? Se observar, ver os sintomas que você tem, ver aí dentro da sua família, porque realmente, às vezes, as pessoas não percebem quando é do mundo espiritual. Alguns sintomas que são muito marcantes, que mostram que precisamos de libertação, são aqueles comportamentos que nós não conseguimos controlar, né? A pessoa briga à toa, depois se arrepende, fala, eu não queria isso, bate na mulher, né? Age violentamente com os filhos, não controla o seu temperamento, não tem capacidade de autodominar, e o domínio próprio é um dos sintomas do fruto do Espírito, né? É então a pessoa não consegue, ela diz, eu não consigo. Isso é um sintoma de que há uma necessidade de libertação, né? Um exemplo. Bom, vamos para outra pergunta muito importante. A gente vê, né, quando a gente trabalha com libertação, com cura emocional, a importância da figura paterna, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Da importância da figura paterna para os filhos, né?
para que eles possam ser bem-sucedidos, para que eles possam ser saudáveis espiritualmente e emocionalmente. E a gente está vivendo uma época em que a gente vê a falta da figura paterna dentro da família e o que essa falta, né, está trazendo para os filhos, para a família. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área. A figura paterna, doutora Elisete, ela foi colocada por Deus na família. O modelo de família é bíblico. Deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão os dois uma só carne. Pai e mãe, modelo de família, a figura paterna. Essa paternidade foi colocada por Deus para que as pessoas, tendo um modelo de pai, que é o seu pai biológico, recebendo afeto, recebendo proteção, recebendo provisão. A nossa paternidade biológica prepara o nosso espírito e a nossa alma para nós recebermos a paternidade de Deus. Em contrapartida, se um pai não cumpre o seu papel de proteção, de provisão, de afeto, de justiça, disciplina correta com os filhos, ele vai atrapalhar que essa criança, depois que crescer e até depois que se converter, entenda a paternidade de Deus e queira Deus como pai. E eu quero dizer para você, telespectador, que o plano de Deus para o homem é que o homem seja seu filho. Desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia dá sinais muito claros disso. O homem foi formado por Deus para ser filho e Deus quer que ele viva a eternidade com ele como filho. Eu trabalhei nesses dias aqui no seminário com um texto bíblico que está na carta aos Gálatas, onde Deus fala, de forma que já não sois mais servos, mas sois filhos, sois filhos. Esse é o projeto de Deus para nós. Então o pai ajuda a determinar até a identidade sexual de uma criança. Quando Deus Pai formou macho e fêmea, a figura do Pai Celeste, ele delega para o Pai terreno esse papel de fixar essa identidade sexual. Quando há um modelo bom de pai, um modelo de integridade, e ele tem um casal de filhos, por exemplo, a menininha olha para esse modelo de pai e ela vê um príncipe. E ela quer ser mulher para conquistar alguém igual ao pai dela. E o menino olha para esse modelo, essa referência boa, e ele vê um herói. Quando ele crescer, ele quer ser igual ao papai. E aí a identidade sexual é firmada do menino e da menina. Quando você vê pessoas com muitos distúrbios nessa área, vai fazer um aconselhamento, você vê que a figura paterna abandonou, a figura paterna rejeitou. Os casos de abuso sexual que têm chegado nas nossas mãos, eu diria que um percentual entre 98% e 99% das crianças abusadas sexualmente. Havia uma falha na paternidade, a falta da proteção espiritual. O pai é o protetor, é o valente da casa. A figura paterna afasta as trevas da casa. O pai abandona, deixa a casa sem a proteção. Então, a figura paterna é proteção emocional, é proteção moral, é proteção espiritual. Por isso que as trevas trabalham profundamente para destruir a família. Por isso que as trevas agem profundamente para tirar a figura paterna de dentro de casa. Ora age produzindo guerras, mata os homens e as mulheres têm que criar seus filhos sem pais. Ora age produzindo divórcios nas famílias. E quase sempre a criança fica sem o pai no divórcio, fica com a mãe, não é? Ora age fazendo a mulher atuar de uma forma irresponsável, tirando a autoridade do marido. A mulher insubmissa tira a autoridade do seu marido em casa e a figura paterna fica obscura, ela fica completamente fora do propósito de Deus. Isso também vai interferir no comportamento das crianças. Então eu diria que o pai é o guardião do lar, o valente, é o teto espiritual da casa. Olha que papel importante que você tem, você que é homem que está assistindo esse programa, não é verdade? E muitos homens assistem esse programa. Depois daquele programa que fizemos sobre as consequências espirituais do aborto, eu recebi muitos e-mails de homens que identificaram os seus problemas naquela gravação. Coniventes, foram. Né? E é muito importante a gente falar dessa importância do pai. E eu queria que você falasse um pouco também, quem sabe tem filhos assistindo o programa e até pais, né, que também estão assistindo e que não perdoaram os seus pais. E como você falou, se ele mantém ainda alguma mágoa, algum rancor, algum ressentimento contra o seu pai,
ele vai reverter isso para Deus. Ele não vai ter a verdadeira intimidade que ele poderia ter com Deus, não é verdade? É verdade. Como você falou, a figura paterna, né, vai levar ele para Deus como também uma figura paterna. E se ele não perdoou, se ele tem ressentimento, se ele tem mágoa, se ele tem algo mal resolvido com o pai dele, ele, querendo ou não, vai transferir, até de uma maneira inconsciente. E às vezes repetir. E às vezes repetir com as gerações futuras. Né? Vai fazer a mesma coisa. Eu queria que você desse uma palavra sobre isso, até para essas pessoas fossem alertadas, né, nessa área. No aconselhamento, nós encontramos situações em que pessoas são maltratadas pelos pais com violência doméstica, até com abuso sexual, com rejeição, com abandono. Nós vivemos numa nação em que milhares de mulheres precisam investigar a paternidade para depois pedir o nome, ter o direito de dar o nome para o filho. Então vão fazendo feridas e marcas. E o coração do homem ferido, ele pode sofrer profundamente porque foi magoado e viver o resto da vida com essa mágoa retroalimentando. Ressentimento significa sentir e repetir sentimentos. Mas ele pode tomar uma atitude de perdoar. A palavra que você às vezes escuta, eu não posso dar o que eu não recebi, isso não é verdadeiro. Com Deus, nós podemos dar o que nunca recebemos. Com Deus, nós podemos liberar o perdão para os nossos ofensores. E isso foi o ensino de Jesus para nós, não é? Perdoa porque não sabem o que fazem. E quando você perdoa aquele que te ofendeu, em especial aqui o teu pai, você abre um canal direto com o Pai Celestial. O teu coração se linka com o coração de Deus e você vai poder cumprir a sua caminhada na terra como filho de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você pode passar o resto da vida sofrendo, amargurado, lembrando, ou você pode virar a página. Por exemplo, aqui nós temos uma Bíblia. Digamos que a sua vida esteja escrita até aqui. A história está escrita até aqui. Daqui para frente ela está toda em branco. Você pode escrever uma nova história. E se você escrever uma nova história com perdão, entregando suas dores nas mãos de Deus, abrindo seu coração para o novo de Deus e fazendo aquilo que a Bíblia diz, deixando para trás as coisas que para trás ficaram e prosseguir para o alvo que está proposto, você vai experimentar a graça na plenitude, o perdão na plenitude. E se você não fizer isto, você vai perder. E aí eu pergunto, você já perdeu como filho e vai perder o resto da sua vida? Não, zera essa conta de perda. Entrega nas mãos de Deus isso e começa um novo tempo na sua vida. Isso aconteceu comigo. O dia que eu perdoei o meu pai, o dia que eu entreguei nas mãos de Deus a minha dor, eu comecei a ter um link especial com o coração de Deus. E Deus começou a usar a minha vida nessa terra. Mas a gente sabe, Tânia, que existem muitas pessoas, né, que são evangélicas e que passam por problema de depressão, que podem ter uma origem espiritual, mas também uma origem orgânica. E às vezes há muita dúvida nessa área. Eu queria que você explicasse. Pode realmente haver uma depressão de origem espiritual e também uma depressão de origem orgânica que vai precisar de um tratamento mais específico? O que você pode falar sobre isso até dos seus próprios atendimentos? Sim, eu quero chamar a atenção do telespectador para um versículo bíblico, 1 Tessalonicenses 5:23. A Bíblia diz, apresenteis vosso corpo, alma e espírito, íntegros e irrepreensíveis. E interessante que Deus começa pelo corpo, alma e espírito. Toda enfermidade pode ser do corpo, da alma e do espírito, toda. Nós não temos que espiritualizar o que é natural e não temos que naturalizar o que é espiritual. O nosso papel como conselheiros, né, a igreja, o papel da igreja, que a igreja é um lugar terapêutico, vai ajudar as pessoas, é olhar para as 3 dimensões do homem. A depressão pode ser física? Pode. A depressão pode ser uma falência hormonal, uma carência de hormônio. Uma falta de hormônio, tomado esse hormônio, equilibra e a pessoa volta a ter bom humor, volta a ter bem-estar. Então, esse caso se resolve no médico. Pastora, mas Deus não cura a enfermidade? Cura, mas você, toda vez que precisa de um médico e que você não tem a resposta de um milagre, você vai ao médico, você vai a um oftalmologista para fazer um exame de vista, porque não vai a um clínico para curar, não é a sua depressão. A depressão pode ser da alma,
é uma depressão reativa, uma perda, um sofrimento exagerado. Por exemplo, a perda de um filho, né? A perda de um casamento. Pode levar a um nível de tristeza tão grande que a pessoa não tem capacidade de superação. Ela não tem a resiliência, a capacidade de voltar rapidamente e ela entra numa crise depressiva. E pode ajudar na igreja? Pode. A igreja pode ajudar incentivando ela a olhar para frente, ajudando ela a se consolar, orando por ela, acompanhando, dando as mãos para ela, sustentando ela nesse momento difícil. E pode ser do espírito. Você vai ter uma depressão espiritual por ações de seres espirituais da maldade, sim. Por exemplo, pessoas que praticaram aborto, elas têm tendência à depressão, porque ela trouxe a morte para dentro do corpo dela. E outras situações mais. Então, qual é o meu conselho? Chegou uma pessoa com depressão na igreja, um pastor vai atender, um conselheiro. Primeira pergunta, foi a médico? Eu faço essa pergunta. Foi a médico? Já fez uma averiguação dos hormônios? Porque é muito importante. Você vai ficar segurando uma pessoa no aconselhamento quando ela precisa de um remédio, não é? Encaminha para o médico. A pessoa diz, já fui, estou tomando remédio, não adiantou. Está tomando remédio há quantos anos? Há 14 anos, então não é do corpo. Há 14 anos está tomando remédio e não resolveu? Então vamos lá, segunda pergunta. Aconteceu algum problema grave na sua vida? Uma perda muito grande, perdeu um filho, teve uma destruição qualquer? A pessoa fala, que eu me lembre, não. Então não teve, porque ninguém esquece. Uma dor profunda, você não esquece o que aconteceu. Então não é da alma. Aí resta o quê? O espírito. Aí você vai atacar essa área espiritual. Vai mapear, vai levantar, ver os históricos de morte na família, tem suicídios na família. Mas você pode fazer as duas coisas, as três coisas. Você pode já orar com a pessoa, já fazer o mapeamento e aconselhá-la a seguir para um médico se não houver uma mudança. O que não pode é você simplesmente ignorar que a pessoa pode estar doente no seu corpo, na sua carne, não é? Porque aí você vai piorar a situação, porque vai gerar uma frustração, porque não tem resposta espiritual, não tem resposta no aconselhamento, e aí que ela vai pensar, não tem jeito para mim, não tem jeito para mim, e vai se sentir pior, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Deus disse corpo, alma e espírito. E a igreja é um lugar de cuidar de tudo isso. Com certeza, é importante ter esse discernimento. Tem pessoas que vão ser tratadas só no corpo, tem outras que vão ser só na alma, e tem outras que vão ser tratadas no corpo, na alma e no espírito. Tem que ser as três áreas do ser humano, não é verdade? Exatamente. Dependendo do histórico daquela pessoa. Exatamente. Né? Então, tá aí. Se você talvez esteja vivenciando um problema aí de depressão e você já foi ao médico, né, e está fazendo o tratamento e não está vendo uma solução, procure aí o seu pastor, um aconselhamento, como isso é importante. Elisete, eu quero deixar registrado aqui uma experiência que eu tive muito especial. Nesse curso que eu dou de intensivo para preparar pessoas para fazer aconselhamento de cura e libertação, participou um psiquiatra. Um dos cursos, em dezembro do ano passado, um psiquiatra cristão foi fazer o curso de libertação. E eu fiquei assim surpresa, porque eu nunca imaginei que uma pessoa tão qualificada, tão capacitada. E quando terminou o seminário, ele veio e me agradeceu. Ele disse, doutora Tânia, eu sabia ir até um pedaço. Como psiquiatra, eu sabia ir até um pedaço. Agora, entendendo o mundo espiritual, eu sei ir até o fim. Né? Então, isso vai trazer vitória, sucesso para os que trabalham nessa área. Com certeza. Isso é importante. Agora, eu queria que você falasse também um pouquinho da importância do perdão para que a pessoa tenha um emocional saudável e a vida espiritual. Porque, às vezes, a gente atende muitas pessoas na igreja, né? E, às vezes, ela tem realmente um problema emocional e um problema espiritual que é fruto da falta de perdão na sua história de vida. Às vezes, como perdoar um pai, uma mãe, ou um marido, ou alguém que lhe causou mal, como você falou da depressão reativa, que tem a ver, né, com coisas que aconteceram. O que você pode falar sobre isso? Talvez tenha alguém assistindo o programa e que realmente não vive uma vida abundante, né, na área espiritual, na área emocional, na área material, porque ainda mantém na sua vida uma falta de perdão.
E eu gostaria que você falasse da importância do perdão na nossa vida. Você está falando aí, Deus me trazendo uma figura. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele está me trazendo uma figura de um bebê, fazendo tudo errado, e a mãe amando aquele bebê e rindo com as coisas erradas que ele faz. Né? Uma criança bate no rosto da mãe, um bebezinho, ou vomita no colo da mãe, e a mãe acha lindo, porque ama aquele bebê. Né? Deus nos amou, e quando ainda éramos transgressores, e nos perdoou. E por causa dessa graça que nós recebemos, nós temos que liberar uma graça, é um comando de Deus. Jesus falou, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Então eu preciso perdoar, eu preciso para ter o perdão de Deus. Também Jesus mostrou numa parábola, falando de um credor incompassivo, que um homem mau que não perdoou, ele foi perturbado pelos verdugos. Os verdugos são os seres espirituais que são liberados para a vida de um homem, de uma mulher, quando ela não libera o perdão. Então, espiritualmente, há uma influência demoníaca na vida de uma pessoa que não perdoa. E na alma, ela fica girando em torno de uma ferida, porque a falta de perdão faz com que a dor se permaneça, continue ardendo e doendo o tempo todo. Ela não perdoa e ela lembra do que foi feito, ela não perdoa e ela lembra do que foi feito. E ela nunca está pronta para uma nova etapa. Você sabe por que vem a primavera e o verão? Porque o outono e o inverno passam. Nós precisamos deixar passar as coisas na nossa vida, perdoando as pessoas que nos ofenderam, porque não podemos ser mais justos do que Deus. Deus perdoa o pecador. Nós não podemos ser mais exigentes do que o Senhor. O Senhor perdoou o meu pai. Por que eu não vou perdoar o meu pai? Será que eu sou mais perfeita do que Deus? Quando eu me proponho a me submeter a essa palavra de Deus, sabe o que acontece? Rios de águas vivas fluem do meu interior, me limpa, me restaura, me cura. E aí eu posso caminhar vivendo a plenitude do que Deus tem para mim. O perdão prende, na verdade, quem não perdoa. E não prende quem não é perdoado. O perdão prende quem tem a dor e não entrega nas mãos de Deus. A falta de perdão. E o perdão o libera. Amém. Que você possa entender, né, o que ela tem falado aqui. E que você possa ser livre, aprendendo a perdoar. Não é fácil, não é verdade? Não. Na verdade, não é um sentimento. Na verdade, não é um sentimento. Talvez aí esteja o maior equívoco. Eu não estou sentindo. Eu estou sentindo dor. Mas você acha que Jesus na cruz não sentiu dor? Maior a dor, maior a grandeza do perdão. Não é um sentimento, é uma atitude. Perdoar é um verbo. O verbo é uma ação. Uma ação. Eu como sem estar com vontade. Eu perdoo sem estar com vontade. Eu sento sem estar com vontade. Eu perdoo em obediência ao meu Deus. Amém. Se você quer realmente ter uma vida plena, uma vida abundante, como Jesus falou, o segredo é esse, né? É verdade. Temos que perdoar e perdoar diariamente. Não é verdade? É a marca do cristão. É a marca do cristão, Não tem vida eterna sem perdão. Não tem vida com Deus sem perdão. O perdão é a marca do cristianismo. Como é que eu posso me dizer cristã e não oferecer perdão? Se a gente recebe todo dia, você tem que também aprender a doar esse perdão. Não é verdade? A gente vai chamar um quadro de responsabilidade social e daqui a pouco a gente volta. Ok. Esse trabalho ele vem sendo realizado nas comunidades do Rio de Janeiro e nós temos uma alegria muito grande, né, de fazer parte dessa igreja tão maravilhosa, como temos como nosso pastor-presidente, pastor Silas Lima Malafaia, que é o nosso pastor-presidente, e a sua esposa também, Isete Malafaia, que tem nos dado um apoio tremendo nesse trabalho. E
eu acredito que Jesus ele pode mudar a vida de todas essas pessoas que estão aqui hoje sendo realizado esse trabalho. Para mim é mais gratificante de poder acreditar que Jesus está me dando essa oportunidade de pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E muitas almas nas comunidades por onde nós temos passado, Deus ele tem salvado e tem libertado muita gente. A missão, a importância desse trabalho é que a igreja é uma eclésia, ela foi chamada para fora. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para poder convidar também as outras demais denominações, a todos os irmãos, a também abraçarem essa causa e fazerem parte dessa família. Vim a Campos buscar as almas para o Senhor. Fazer a missão é muito bom, porque a gente vê essas pessoas carentes aí, por aí, então nós temos que ir atrás dessas pessoas, não fazer a obra só dentro da igreja. É necessário nós irmos até lá fora, até o campo, para fazer a obra e buscar essas almas para Jesus, entendeu? É isso que é necessário, nossa importância, que nós temos que fazer. Cada um de nós estamos aqui, estamos com esse projeto de fazer essa obra, porque é para a glória de Deus. Bom, minha motivação é que saber que outras pessoas, assim como nós, um dia não conhecemos a Cristo, que eles possam verdadeiramente conhecer o Cristo que a gente um dia conheceu. Entendeu? E sai daqui com que aprendizado? É um aprendizado que verdadeiramente essas pessoas precisam de Jesus, entendeu? E que essas pessoas possam amanhã ou depois estar nos ajudando, estar do nosso lado também, porque a palavra tem que ser pregada. Muito legal, gostei de ver como me amarrei em vocês, que vocês são humildes e estão ajudando as pessoas da rua. E eu quero que as pessoas da rua se toquem, entendeu? Acorda, sai da droga, sai desse mundo de ilusão. Porque eu tô nisso aí, graças a Deus, hoje mesmo, eu passando aqui, aí como? Hoje eu peguei com Deus, pedi Deus um lugar pra me ficar, um lugar melhor, pra me sair das drogas. Aí eu encontrei o pastor pegou e chegou perto de mim e falou bem assim, tu quer mudar, quer melhorar, quer vencer? Eu falei, quer, pastor. Então eu vou te colocar numa casa de recuperação. Eu falei, foi tudo que eu pedi a Deus, amém. Então você vai sair daqui e vai para casa de recuperação? Vou mudar e vou crescer e vou lá ver minha família firme e forte. Se eu te falar para você, Deus, ele é um cara, ele é um homem tão sincero, porque a hora que você mais precisa, ele não vai te buscar. Ele espera você a procurar ele. E é o que eu estou procurando hoje. O que eu quero hoje. Bom, acabamos de assistir esse depoimento dessas pessoas e a gente vê, Tânia, a importância da libertação espiritual, não é verdade? Nós vivemos num mundo espiritual que é uma batalha. E eu queria que você falasse agora, quem sabe tem mulheres assistindo o programa que o marido não é cristão, que os filhos estão nas drogas, na prostituição, né? O que nós podemos fazer, nós que temos a verdadeira verdade que é Jesus Cristo, né? E esse poder que Ele nos dá, para a gente poder arrancar essas pessoas do inferno? Olha, a carta aos Efésios nos ensina que a luta não é contra a carne e o sangue. A luta é contra seres espirituais, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, está escrito. E está falando de luta. Então, o meu conselho é que você exercite a autoridade que tem, telespectador, telespectadora. Você que está em Cristo, você que está linkado com o coração de Deus, você foi revestido de autoridade. Jesus deu autoridade a todo aquele que crê e exerce essa autoridade para guerrear pela sua casa. Ainda há uma pessoa da sua família presa espiritualmente, bote o pé na varanda da sua casa e diga a Satanás, vai saindo porque eu estou chegando e não cabe nós dois nessa casa. Um de nós vai ter que sair, vai ser você, porque eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Lute não é com ele, é com aquele ser que quer destruir a vida dele. Ame teu filho, ame teu marido, ame as pessoas da tua casa que estão prisioneiras. Imagine que elas são pessoas que estão literalmente em cativeiro. Imagine num sequestro, alguém dentro de um cativeiro rodeado de sequestradores e precisa entrar uma tropa de elite naquele lugar para arrancar aquela vida do cativeiro. E quem é a tropa de elite? Aqueles que têm uma patente espiritual chamada autoridade espiritual. Os filhos e as filhas de Deus na terra. Não tem marinha, não tem aeronáutica, não tem FBI, não tem nada
que pode entrar nesse cativeiro? Só aquele que tem o nome de Jesus e que pode usar o nome de Jesus. E é a igreja do Senhor. E foi assim que a minha família foi resgatada. E é assim que milhares de famílias têm sido resgatadas. Milhares de pessoas que estavam nas drogas têm sido resgatadas. Cada um que tem autoridade, lutando e exercendo essa autoridade. Eu quero te dizer uma coisa, esse ser espiritual da maldade, o príncipe das trevas, ele age 24 horas por dia, ele não se cansa. Sabe qual é o prêmio dele? Um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Ele trabalha muito, mesmo tendo um prêmio terrível desse. O nosso papel como igreja é trabalhar muito, é lutar muito, é guerrear muito para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Quando o apóstolo Paulo foi chamado, viu Jesus na estrada de Damasco, Jesus falou para Paulo, eu te envio para arrancar as pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus, das trevas para a luz. Quando ele chamou Jeremias, ele falou, eu te envio para destruir, arruinar, derrubar e arrancar. E também para edificar e plantar. Para edificar e plantar o reino de Deus, nós temos que destruir o reino das trevas. Jesus fala, se eu expulso o demônio, é porque o reino de Deus chegou. Então isso aí te dá mostra que é uma luta espiritual. Tem alguém na sua casa que está sofrendo com morte, roubo e destruição em qualquer área da vida? Levanta e guerreia. Quantos dias, pastora? Até a libertação dele. Lute espiritualmente, brigue espiritualmente. Ocupe o território que é do Senhor, não deixe o inimigo prosperar nele. E não tenha medo, porque essa guerra é a guerra do céu. Quem está à frente é o Senhor dos Exércitos. Tem um general à frente dessa guerra. É Jesus Cristo, o Senhor. Amém. Tome posse aí, como a Bíblia diz, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso aí. Né? Como você falou, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Tome posse das armas espirituais e vamos guerrear, não é verdade? É isso mesmo. Tá? Bom, estamos no finalzinho da nossa entrevista, né? Já está deixando saudade para um programa novo e eu gostaria, Tânia, que você deixasse as suas considerações finais aí. Então, telespectador, você ouviu que problemas na alma, problemas no espírito, são problemas que Deus pode cuidar. O do corpo também. E eu quero convidar você para procure uma ajuda. Você que está ouvindo esse programa e se identificou com algumas dessas situações que nós falamos, alguns dos sintomas, não creia nessa palavra que talvez você tenha ouvido, que é a si mesmo, que é o destino, que é uma fatalidade. Não. Jesus não formou esse padrão de autoridade para nós ficarmos sofrendo. Deus não criou o homem para o homem ficar sofrendo. Há no coração de Deus um projeto de vida e vida abundante. Procure uma igreja, procure um conselheiro, procure alguém que possa trazer você para o lugar de cura e trabalhar com a sua vida, porque o Senhor tem o melhor para você. Não aceite menos do que isso na sua vida. Procure ajuda, esse é o meu conselho. Amém, tá aí, né? Busque ajuda, isso é muito importante, não é verdade? Que Deus possa te abençoar, Tânia. Amém, foi um prazer ter você aqui conosco, tá ok? Elisete, seu programa é algo espetacular nessa nação. Amém. E eu preciso aproveitar para testemunhar isso. Eu tenho visto a resposta espiritual do que acontece aqui. Amém. Que Deus abençoe grandemente esse projeto e que cada vez mais lares brasileiros sejam alcançados por essa luz que sai desse programa. Amém. Deus te abençoe. Amém. Vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estar com você. E eu quero deixar uma mensagem especial para você do meu devocional Mulher Vitoriosa, falando sobre a importância de você ser uma mulher de fé e ousada. É muito importante que você entenda que para viver nesta terra, você tem que colocar em prática a sua fé e também a ousadia. Aqui, nesse devocional, eu falo sobre fé e ousadia e falo da rainha Esther,
uma mulher que entendeu o segredo da sua missão nesta terra e do papel que ela estava desempenhando ali naquele momento, sabe? Para enfrentar o rei Artaxerxes, para falar para ele, para dar livramento ao seu povo. Ela convocou as suas servas, pediu para que durante 3 dias elas orassem, jejuassem e depois ela iria falar com o rei. Ela entendeu o segredo da fé, da unidade e da ousadia. E ela fala, você lê lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer a minha parte. Será que você entende esse segredo que Deus te colocou aqui nessa terra para que você não vivesse uma vida medíocre? O que é uma vida medíocre? É viver dentro da média. Deus quer que você viva acima da média, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como serva de Deus, como profissional, atuando, seja em que área for que Deus tem te colocado. E para viver acima da média, você tem que ter fé e ousadia. Você tem que estar preparada para correr riscos. Você vai ter que entender que muitas vezes você vai correr riscos, mas você vai entender que Deus está no controle da sua vida e Ele vai te usar para fazer diferença nesta terra. A rainha Esther entendeu isso. E eu acho bonito quando ela fala isso. Olha, quem sabe se não foi para um momento como este, sabe, que você chegou à posição de rainha. Seu primo Mardoqueu estava sinalizando isso para ela. E aí ela entendeu isso. E aí diz que ela convocou um jejum de 3 dias entre seu povo para que estivesse coberta de oração ao falar com o rei. E ela falou, se eu tiver que morrer, eu morrerei. E eu quero dizer para você, quem sabe, talvez Deus tenha colocado você em alguma posição privilegiada. Saiba que é para fazer a obra de Deus e ser bênção. Que você entenda que talvez Deus tenha te colocado em posições que você nunca nem pensou. Não deixe a soberba, não deixe o orgulho, não deixe a altivez tomar conta do seu coração, mas que você possa entender que Deus tem te colocado em posições para que você seja bênção, para que você possa abençoar pessoas, para que você possa interceder por pessoas, para que você seja um canal de bênção para essas pessoas. Esther entendeu isso. Então, querida irmã, que você possa entender que para viver acima da mediocridade é preciso estar disposta a ter disciplina, persistência, obediência, humildade e quebrantamento. E que também você vai ter que pagar o preço de viver pela fé com ousadia no Senhor, confiando que Deus está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Esse foi o segredo da rainha Esther. Ela ousou confiar nas promessas de Deus, que Deus estava no controle da sua vida, colocou a sua fé em prática, se arriscou, crendo que a vitória era certa para ela e para o seu povo. Quem sabe, talvez você esteja orando ao Senhor, pedindo uma vitória, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, seja uma cura que você precisa, talvez a libertação de um ente querido. Olha, que você possa ser uma mulher ousada. Ouse confiar nas promessas de Deus. Hebreus 13:6 diz assim: de modo que com plena confiança eu ouso dizer, o Senhor é quem me guarda, não temerei o que me possa fazer o homem. Que você possa ser uma mulher que a partir de hoje viva acima da média, viva acima da mediocridade, colocando a sua fé em prática e sendo ousada, uma mulher ousada na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material. E pode ter certeza, você vai fazer diferença nesta terra e vai ser um canal de bênção para influenciar outras pessoas.
Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família e a sua geração. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Bom, estamos de volta e o meu desejo é que Deus tenha falado ao seu coração para você ter uma vida abundante em todas as áreas da sua vida. Nós vamos chamar agora um quadro da autoestima com a Raquel Malafaia, daqui a pouco a gente volta. Ela é nutricionista esportiva, trabalha com fitoterapia e está pós-graduando em ortomolecular. Hoje eu estou entrevistando a doutora Carol. Tudo bem? Olá, tudo bem? Muito prazer ter você aqui. A gente vai falar um Prazer pouco é de um assunto, né, que está muito na moda. Então eu vou perguntar algo que toda paciente pergunta quando chega no seu consultório. Eu quero emagrecer. O que eu preciso fazer? Sim, essa é a pergunta básica e clássica que um paciente chega para mim no consultório perguntando, né? A primeira dica importante para uma pessoa que quer começar e não sabe por onde é trocar, né, a farinha branca pela farinha integral. Isso é muito importante. As pessoas acham que pelo valor calórico ser basicamente a mesma coisa, não dão tanta importância para a qualidade, né? E na verdade, o mais importante não está na quantidade que a pessoa está comendo, está na qualidade. Isso então, daí faz toda a diferença, sim, né? Farinha branca. E quais são os males, assim, da farinha branca? Porque talvez a pessoa fale, mas eu como um pão só por dia. Isso vai fazer diferença na minha dieta? Sim, tem pacientes que falam, não, doutora, eu só vou comer meio pão francês e ainda vou tirar o miolo, né? E assim, não é a quantidade. É lógico que é muito melhor do que se for comer o pão inteiro. Mas é a qualidade da farinha, é a velocidade de absorção que a gente tem numa farinha branca e numa farinha integral, num pão branco e num pão integral, num arroz branco e num arroz integral. É a velocidade de absorção, é o que acontece dentro do nosso organismo, né? Essa é a primeira dica que eu dou. E então, a diferença do integral para a farinha branca é no depósito dela no nosso corpo, posso dizer assim? Ou assim, por exemplo, a farinha branca mais gordura. Sim, o integral exatamente. tem mais fibras, isso faz diferença também, certo? Isso. O que vamos pegar o exemplo do arroz integral, né? O que o arroz integral tem que o arroz branco não tem? Tem uma casquinha em volta dele, né? Aquela casquinha é a fibra que vai diminuir a velocidade de absorção daquele alimento. Consequentemente, a gente não vai ter um depósito de gordura tão acentuado que a gente tem quando a gente come um arroz branco. Essa é a diferença. E o que é importante também, por exemplo, tem muitas coisas integrais, né, no supermercado, mas qual é o pão, vamos dizer, o pão integral? Você vai lá, você vai ter pão integral com castanha, com granola, com várias coisas. Qual é o pão integral ideal? É, aí que entram as pegadinhas da indústria alimentícia, né, que eu costumo dizer. Existem muitos pães integrais que são vendidos como integrais e que, na verdade, eles são feitos com a maior parte com farinha branca, né? Então, a dica que eu posso dar é olhar sempre em ingredientes. Pegou o pão, olha no rótulo, ingredientes. O primeiro ingrediente que tem que estar escrito é farinha de trigo integral, né? Porque o primeiro ingrediente significa que é o que está em maior quantidade no alimento. Se não estiver escrito em primeiro lugar a farinha de trigo integral, então já desconfia que ele não é feito à base de farinha de trigo integral. Isso faz diferença mesmo. Uma outra coisa também, né, quando existe a necessidade de emagrecer, tem aquela dieta da minha amiga, eu vou fazer o que minha amiga fez, ela foi numa médica boa. O que você me diz sobre isso, de copiar a dieta ou até mesmo a famosa dieta da proteína, né? São duas coisas que realmente tem, você vê na conversa, sempre está presente. Não, a minha amiga fez isso, então o que você pode me dizer sobre isso?
Isso acontece muito, né? Eu prescrevo um plano alimentar para uma paciente, e essa paciente empresta para uma amiga o mesmo plano alimentar, que empresta para outra amiga, e aí, na verdade, funciona em uma, mas não funciona em outra, porque a gente tem que respeitar o quê? A individualidade, a bioquímica de cada um, né? Cada um tem um fator de atividade física, cada um tem uma altura e um peso diferente, isso tudo influencia no cálculo dietético de cada um. E isso daí também até pode criar frustração, né? Sim, A pessoa com falar, não, certeza. desisto, não quero mais, não deu certo pra mim, vou continuar comendo o que eu como mesmo. Isso daí realmente é essa frustração que desestimula as pessoas, né? A ter uma alimentação Exatamente. saudável. O ideal é procurar a ajuda de um profissional, para o profissional poder calcular o seu plano alimentar e saber exatamente o que o seu organismo precisa. E a questão de evitar o extremo. Você que está assistindo aí nosso quadro, cuidado com os extremos, né? Porque isso realmente não vai fazer bem para a saúde, com certeza, e também vai te desestimular. Agora, outra pergunta, né? Que quando se fala de emagrecer, eu posso comer qualquer fruta? Posso comer frutas à vontade? Qual é o peso da fruta, né? A importância. O que eu tenho a falar sobre as frutas é o seguinte, como você falou dos extremos, a gente também tem que achar o equilíbrio nisso. As pessoas confundem o que é saudável e o que não engorda. Não é porque é saudável que pode se comer à vontade, né? Então, as frutas são saudáveis? Sim, e muito. Tem vitaminas, tem minerais, tem antioxidantes. Tem que estar presente diariamente na nossa vida. Porém, não é porque é saudável que não vai engordar. Toda fruta tem frutose, né? Que é o açúcar natural das frutas. Então, cada um tem uma quantidade ideal. Cada indivíduo, né, tem uma quantidade de frutas recomendada. A importância de realmente, como você falou, consultar um especialista nessa área. Exatamente. E também aprender, né, sobre cada fruta. Procurar até mesmo investigar, né? Procurar saber, não só... dizem que é bom, né? É importante de você estar pesquisando sobre o assunto, né? E legumes, porque tem essa diferença, como no pão, farinha branca, da farinha integral, tem essa diferença também? Sim, dentro dos legumes a gente também tem uma variedade de índices glicêmicos, né? Existem legumes e verduras com índice glicêmico baixinho e verduras e legumes com índice glicêmico alto. Nas frutas também existe isso, né? A velocidade de absorção. Tem frutas que a gente absorve rápido, frutas que a gente absorve devagar. Então tem frutas que ajudam no emagrecimento, outras nem tanto. Doutora Carol, e as barrinhas de cereais? O que você me diz sobre as barrinhas de cereais? As barrinhas de cereais também tiveram aquela moda na indústria alimentícia, né? Só que a gente tem que ter cuidado. A mesma dica que eu falei de olhar no pão integral lá em ingredientes, tem que ter cuidado na barrinha também. Tem que pegar esse costume de pegar o produto e olhar sempre o rótulo, olhar em ingredientes. A maioria das barrinhas de cereal ou tem chocolate, ou tem mel, ou então tem xarope de milho, ou então tem açúcar, né? Todo aquele melzinho que faz a liga nos ingredientes, tem que ter cuidado com aquilo, porque aquilo pode, né, gerar dentro da gente um aumento da glicose na corrente sanguínea. Então a gente tem que preferir sempre um produto natural do que um industrializado, né? Essa é uma dica muito importante. Comer uma banana do que uma barrinha de banana, ou então uma castanha do Pará do que uma barrinha de castanha do Pará. Bom, nosso bate-papo está incrível, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Mas você que quer continuar ouvindo e aprendendo da doutora Carol e também aprender sobre um chá que ajuda no emagrecimento, continue assistindo a nossa entrevista lá no blog. Até mais, de volta com você, Elisete. Bom, estamos de volta e você viu da importância da gente cuidar do nosso corpo. Nós falamos aqui, não é verdade, que nós somos espírito, alma e corpo e temos que cuidar dessas três áreas para que a gente possa ter uma vida saudável. Bom, estamos no finalzinho do programa e nós estamos aí com a Daniele Cristina, que está lançando o seu novo CD, É Só Adorar. E se você quiser adquirir esse CD que está muito bonito, é só ligar aí para a editora Central Gospel, ligar aí para esse número 0 operadora 21 21 87 7000. O meu desejo é que você realmente possa ter uma vida abundante na área espiritual, na área emocional,
na área física e na área material. E não só você, mas você, a sua família e a sua geração. Um grande abraço, até o próximo programa. Fica com Deus.